O tema da mensagem hoje é perdão, presente de Deus. Eu gostaria que todos abrissem suas Bíblias no Salmo 32 e nós vamos poder assim desenvolver o texto calmamente, paulatinamente, analisando cada versículo, para que possamos entender o que Deus tem para falar conosco, amém? Perdão, queridos, é a maior dádiva do céu. Nós vamos aprender um pouco sobre esse efeito, essa questão do perdão, de todo o processo do perdão. Não repare se eu falar um pouco devagar, porque eu estou querendo ministrar para vocês uma coisa para que vocês racionalmente entendam questões sobre perdão. Vamos ler um versículo-chave. Amém? Um versículo-chave que está aqui no versículo 4, que diz assim: pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Amém? Mas como nós vamos analisar, mas eu quero perguntar para você, queridos, o que é perdão? Uma pessoa, nós cristãos, precisamos aprender a desfrutar do poder e do estado do perdão, de estar perdoado. Obrigado. Essa questão de você ser perdoado, é importante que você não só seja, como se sinta perdoado. Porque estar perdoado gera um estado dentro de você. Você percebe o perdão, você sente o perdão, e ele se manifesta dentro de você. Por quê? Porque ele te tira de um estágio, de um estado que você se encontra, para um outro estado. Por exemplo, uma pessoa até que seja perdoada, enquanto ela não é perdoada, ela se encontra debaixo de maldições. Ela se encontra subjugada pelo inimigo das nossas almas, que nós o chamamos de diabo. Mas nós vamos chamar de inimigo nessa noite. O nosso inimigo, ele tem poder sobre nós, sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes, sobre o sucesso que queremos ter em alguma coisa que às vezes não temos. Temos uma vida atada, uma vida amarrada, às vezes uma vida presa, parece que as coisas não se liberam, porque nós estamos subjugados. E quando você recebe o perdão de Deus, você sai desse estado de cadeia, desse estado de trevas, desse estado de maldição, para o estado de filho de Deus e ser uma pessoa abençoada pelo Senhor. E aí as coisas começam a andar na sua vida, as coisas começam a fluir na sua vida, as coisas começam a acontecer a teu favor. Mas a questão é que muitas vezes nós não percebemos, ainda que cristãos, ainda que servos de Deus, não percebemos que de quando em quando permitimos que o inimigo tenha ainda algum poder sobre a nossa vida por questões não resolvidas. Querem ver uma coisa? Salmo 32, verso 1 diz assim: como é feliz aquele que tem a sua transgressão perdoadas e o seu pecado apagado. Muito bem, o pecado está apagado. Você aceitou? Se você aceita Jesus como Salvador, você crê em Jesus como Salvador,
você automaticamente está perdoado. O problema do perdão está solucionado. Muita gente fala de pecado, mas o problema do pecado está solucionado. Jesus resolveu o problema do pecado na cruz do Calvário. Mas aí eu pergunto para você, quanto custou isso? Qual foi o preço que isso custou? A palavra de Deus diz assim, no livro de Atos, capítulo 5, o Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a qual vos matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Presta bem atenção. Se nós não temos hoje o testemunho vivo do Pedro aqui para nós, porque estava na época e viu tudo na época, se nós não temos o testemunho hoje de João, o discípulo amado, porque não está aqui hoje para testemunhar, pois viu tudo na época, nós temos hoje aqui para dar testemunho em nosso coração da morte de Jesus na cruz, aquele que estava também na época, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a testemunha fiel e verdadeira que estava lá, viu, e a Bíblia diz que ele esteve com Cristo na cruz, o acompanhando, o ajudando em tudo, e não o deixou só. Você, ao aceitar a Cristo como Salvador, você recebeu esse Espírito. O mesmo Espírito Santo que Jesus teve o tempo todo com ele, para ajudá-lo, para estar sob seu ministério, para estar atuando nele. Você tem a mesma essência. Você tem tudo que Jesus tinha. E você hoje pode vencer o pecado, vencer o inimigo, pois o Espírito Santo testifica dentro do teu coração. É verdade, eu vi quando ele morreu na cruz por você. Eu sou testemunha viva. O Espírito Santo está dizendo para você, eu sou, dentro de você, eu sou testemunha viva. Eu vi ele morrer, vi a dor dele, vi as emoções dele, o acompanhei, sei o que ele sentia. Ele já estava apaixonado por você e fez, porque não desistiu de você e jamais vai te abandonar. Quando você diz assim, pastor, estou sendo tentado, pastor, estou sendo provado, pastor, estou sendo, Deus sabe o que passando, um sentimento que não deve sentir, quem sabe uma coisa errada, um direcionamento errado da sua vida. Eu quero dizer para você que o Espírito do Senhor está dentro de você, dizendo, ele morreu por isso, ele morreu para que você fosse liberto disso. Ele morreu para que você fosse salvo disso. E nós precisamos entender a grandiosidade desse grande preço que foi pago na cruz do Calvário. Porque ao contrário de muita gente achar que Jesus morreu somente pelos nossos pecados, não. Jesus, na verdade, morreu para nos salvar nossa alma e salvar agora também minha nova vida nele. Por quê? Porque quando eu sou salvo, a minha alma está salva, sem o pecado, eu agora também vou viver qualidade de vida. Eu vou estar bebendo da água que sai dele, e é a água que sacia o mundo, porque ele gera em mim e em você uma fonte de água viva que pode saciar a sede do mundo.
Mas importa viver perdoado, importa viver debaixo dessa graça, importa querer e aceitar isso, importa em dizer para si: eu quero isso para a minha vida. Ele não vai obrigar ninguém. Por que, pastor, que tudo isso é tão estranho? Não há uma coisa que eu possa ver, enxergar assim. A vida daqueles que recebem a salvação e vivem experiências espirituais e vivem seus milagres pessoais. O testemunho de um irmão, o testemunho de um filho que foi ressuscitado, como meu filho que esteve morto, eu orei, ele ressuscitou. Como alguém que esteve doente e você orou e curou. Quando você esteve mal, acabado, destruído. Quando o pecado tentou destruir a sua vida e Satanás se achando dono de você. Você caído, abatido, se curvou, se dobrou e olhou para o céu e disse: Pai, tem misericórdia de mim. E o perdão veio e o poder do diabo acabou totalmente sobre a tua vida e a tua história muda. Precisamos entender isso. O diabo pode usar pequenos agentes e alguns agentes que não sejam dele, às vezes até um cristão, para te lembrar do passado, te lembrar das coisas do passado. Mas você tem que lembrar que você não tem mais passado. Você tem que lembrar que você só tem um presente na presença de Deus, só tem um futuro para viver debaixo da sua graça poderosa. E eu quero deixar bem claro que graça não é o direito de pecar, mas a graça é o poder de Deus que te impede de pecar, pois Ele está em você e te fortalece. E quando você antes, aquele pecado que você não podia resistir e caía e sucumbia, a graça agora vem e diz: não, você vence sim, porque aquele que morreu na cruz deixou o seu espírito, que foi testemunha fiel no seu coração e foi testemunha da morte dele por você, diz para você: você pode vencer. Você pode vencer o pecado sim, porque você não está mais só, você não está abandonado, você não está largado. No versículo 2 diz assim: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Amém? No versículo 2 também diz em outra tradução assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Eu quero falar sobre essa questão de maldade e pecado, maldade e pecado. Vocês lembram daquela passagem de Jonas? Quem lembra da passagem de Jonas? Lá em Jonas, capítulo 1, diz assim: Deus disse para Jonas: Jonas, vai correndo a Nínive e prega contra Nínive, porque o cheiro não é do pecado de Nínive. O cheiro da maldade tem chegado até a mim. Tem muito crente que não sabe disso. Tem muito crente na igreja sofrendo. Sabe por quê? Porque ainda que você tenha aceitado Jesus, porque ainda que você tenha passado por um processo de conversão, e Deus é fiel na sua conversão, você é uma pessoa má ainda. E você vai perguntar para mim: pastor, mas o que é maldade? Maldade, querido, é tudo aquilo que você faz, pensando ou não pensando, intencionalmente ou não intencionalmente, mas que você faz e fere profundamente alguém, e quem sabe coloca até a vida de alguém em risco e a salvação dessa pessoa. Você pode imaginar que o que leva as pessoas para o mundo, para o inferno, que vai levar muita gente para o inferno, são as questões das ofensas, amém? Se você não perdoar a ofensa, se você não liberar a ofensa que já te cometeram, se você vive debaixo desse estigma de lembrar da dor, do pecado que alguém cometeu contra você, você não será salvo. Você precisa liberar o perdão, você precisa se livrar dessa ofensa.
E o Espírito Santo dentro de você, ele está testificando: olha, eu vi Jesus morrer na cruz e pagar o preço desta ofensa. Essa questão dessa ofensa que você está guardando no coração, essa ofensa que você está aprisionando no teu coração, tudo que é mal você quer aprisionar. Quer ver um exemplo? Você tem dinheiro, não tem dinheiro? Às vezes questões financeiras. Não posso abrir mão desse dinheiro, não posso abrir mão desse dinheiro. Não estou dizendo que você pegue nada e dê para a igreja, não. Até para ajudar um filho, até para ajudar alguém, quem sabe, Deus sabe. Ou quem sabe para comprar uma coisa que você queira comer, uma roupa que você queira usar. Tudo aquilo que te aprisiona, que você acha que é teu, na verdade, você está sendo prisioneiro daquilo. Na verdade, você que é o prisioneiro daquilo. Então o que acontece? Perdoar, já está dizendo, é perder. Perdão é uma grande perda. Quando eu pego algo, eu estou segurando aqui a ofensa na minha mão, está aqui a ofensa, não, mas, poxa, não podia me trair, poxa, não podia ter feito aquilo comigo, poxa, não podia ter feito aquilo comigo, poxa, não podia ter me ofendido, não podia ter dito aquelas palavras, não poderia ter feito aquilo, não poderia, você está segurando a ofensa. Aí Deus está te dizendo para você: perdoa assim como eu te perdoei. Aí você faz assim, ó. Abriu a mão. Mas não pode abrir a mão assim não, tá, para segurar ainda a ofensa. É perdoar assim, ó, para a ofensa cair logo da tua mão. Diga assim: quem tem mão fechada, mantenha a mão fechada de Deus para abençoar. Diga assim: quem tem a mão aberta para cima, não recebe também a bênção. Diga assim: do jeito que você liberar a ofensa, o perdão também será liberado sobre você. E as bênçãos junto do perdão. O que Deus quer nos fazer com a gente? O que Deus quer com a tua igreja? Deus quer abençoar, dar saúde, dar vida, abençoar financeiramente, trazer a felicidade para dentro da nossa casa. Ele quer habitar conosco, Ele quer que a nossa casa fique rodeada de anjos em volta. Ele quer que as coisas deem certo, tudo aquilo que for justo e reto, tudo aquilo que for honesto e verdadeiro, Deus quer que dê certo na nossa vida. Amém? Mas como isso vai funcionar? Como isso vai fluir? De que maneira isso vai acontecer? Quando você abre a mão das ofensas, quando você abre a mão de tudo que te fizeram, e você entende que Ele pagou a dívida daquele que te ofendeu. Diga assim comigo: toda pessoa que me ofendeu, Jesus pagou a dívida dele. Diga assim: eu não posso reter, porque eu vou estar dizendo para Jesus que o preço que Ele pagou não deu para cobrir a ofensa. Dessa forma, as ofensas que eu cometi também não poderão ser cobertas. Diga assim: por isso eu libero e confio que o sangue de Jesus, que é mais poderoso do que ouro e prata, já pagou o preço do pecado de toda a humanidade. Amém? Diga assim: precisamos agora nos livrar da maldade. O versículo 3 diz assim: enquanto eu me calei, envelheceram meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Tem muita gente que acha assim: eu tô padecendo porque é o diabo. Eu quero deixar bem claro: a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador, a sua vida está na mão do Senhor, amém? Então por que eu sofro? Sofro porque Deus está me ajustando, colocando-me no ajuste dele, me conduzindo pelo caminho da disciplina. A Bíblia diz assim em Hebreus 12, também no livro de Salmos, também no livro da lei na Torá do Senhor. Diz assim: filho meu,
não rejeita a minha correção, nem a minha disciplina. O que você passa não é diabo que está fazendo, é Deus que está te alinhavando, colocando você na linha certa, aprumando a tua vida. E nós, através da aprovação, nós passamos por esse processo porque teremos que orar mais, teremos que buscar mais e teremos que entender melhor. Porque existem questões no mundo espiritual que nós não entendemos. Existem questões no mundo espiritual que nós não alcançamos. O Jó está sofrendo o tempo todo. Perde filho, perde fazenda, perde gado, perde isso, perde aquilo. Se fosse um crente hoje, ainda mais esses crentes da doutrina da prosperidade, ele dizia assim: Jó está em pecado. Nós precisamos entender que uma provação, ela tem seu peso no mundo espiritual. E se o meu pecado foi perdoado, se o meu pecado foi tapado, o diabo não tem poder sobre mim. Se o problema do pecado for resolvido, o diabo não tem poder sobre mim. Então quem é que está fazendo com que eu passe a prova? É Deus para provar minha fé. É Deus para provar, não é nem para ele, é provar para mim mesmo que eu tenho fé. É Deus me guiando, é Deus me treinando, é Deus tirando a maldade que está em mim, porque eu sou maldoso, nós somos maldosos. É Deus, sabe, fazendo com que a gente veja, às vezes, uma coisa ruim que acontece com a gente, coisas que a gente fazia com os outros e vê que aquilo não é legal e faz mal para a gente. E se fez mal para mim a maldade de alguém, eu também vou lembrar que eu já fiz maldade para os outros. Então Deus não quer que eu pratique mais a maldade. Deus quer me conduzir por um caminho de retidão. Deus quer me conduzir por um caminho de misericórdia. Deus quer me conduzir por um caminho que é o quê? Ser igual ao Filho dele. Porque lá em Efésios capítulo 4 diz o quê? Chegar à estatura perfeita de varão perfeito, que é quem? Cristo Jesus. Nós temos uma forma, nós temos um perfil, nós temos alguém para ser igual. É Jesus. Se você não consegue ser bondoso, se você não consegue ter misericórdia, se você não consegue ter compaixão, se você não consegue ser uma pessoa santa, justa e bondosa com as pessoas, Deus vai fazer você passar por um processo de disciplina até ajustar você e colocar você como o Senhor é. Se você ainda tem prazer no sofrimento de alguém que tem uma questão com você, você vai passar pela provação até ser ajustado. Porque a Bíblia diz: bem-aventurado que os humildes de coração. Por quê, queridos? Aqueles que virão a Deus é aquele que é limpo de coração. Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Nós precisamos pegar as bem-aventuranças e nos enquadrarmos a ela. Precisamos nos tornar pacificadores e não criadores de problema. Precisamos nos tornar misericordiosos para que alcancemos misericórdia. Precisamos nos tornar limpos de coração para poder ver Deus face a face. Mas se você tem a maldade, às vezes numa conversa, sem um momento espiritual, onde você não tem nenhum momento de espiritualidade, conversando com alguém que está em revolta, alguém amargo, alguém zangado, de fulano está sofrendo mesmo, bem feito para ele. Se você tem atitudes como essa, se prepare, porque Deus vai pesar a mão sobre você até ajustar a tua vida e colocar você no prumo da vontade dele. A Bíblia está dizendo aqui no Salmo 32 o seguinte, que a questão do pecado não é o problema maior, a questão da maldade é que é o problema. Nós precisamos eliminar da nossa vida como servos de Deus a maldade que praticamos. O desejo de querer ver o outro quebrar a cara, a vontade de ver a pessoa sofrendo porque você acha que ela merece. E quem te colocou no lugar de Deus para julgar alguém que ela merece ou não merece?
Você pode imaginar o que fez uma pessoa, às vezes, não ser tão legal com você? Você pode imaginar o que construiu aquele ser humano? Quem fez aquele ser humano? Das dores que ele já sofreu, você estava com ele na hora das angústias dele, você estava com ele na hora que ele foi traído, você estava com ele na hora que ele foi espancado, você estava com ele. Você vê hoje atitudes erradas dessa pessoa, porque você está sofrendo, mas você não viu o que causou isso na vida dela, que transformou aquela pessoa numa pessoa má. Quando você vê uma atitude má de alguém, pergunta o histórico dela. Veja o histórico dela. Aconteceu um fato engraçado aqui à noite agora. Eu fiquei ali, né? E na hora da ceia eu não tomei a ceia. Quem viu que eu não tomei a ceia? Pouca gente viu. Sabe por que eu não tomei ceia, irmão? Porque eu vou fazer exame de sangue amanhã. Aí eu não quis alterar minha glicose. Mas alguém olha de longe e o pastor está em pecado. Isso é maldade. Está vendo? Eu não estou falando isso para me justificar, não. Estou falando isso para você não pecar. Está vendo? Vamos lá. Versículo 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Preste bem atenção, quando você está sofrendo, a única coisa que você consegue é ser uma pessoa amarga. Não é verdade? Já viu um cara sofrendo, está feliz da vida, dando sorriso para todos os lados? Já viu isso? Não existe essa possibilidade, né? O 5, confessei-te o meu pecado e a minha maldade. Note que ele está falando de pecado e maldade. Será que tem gente cometendo pecado sem maldade? Tem. Pecados cometidos por ignorância e por inocência. Mas tem um pecado cometido que você peca sabendo que está pecando e faz por maldade. É essa maldade que Deus abomina. Olha o que está escrito aqui. Confessei-te o meu pecado e a minha. Tem gente que fala assim: Senhor, me perdoa do meu pecado, amém? Aí Deus, amém. E a maldade, você não vai falar não? O que estava por trás daquilo, o que estava na sua intenção, a raiva. Quer ver uma coisa? Eu sou muito instintivo. Quem convive comigo sabe. Às vezes eu estou deitado, eu estou num lugar, alguém chega perto de mim, eu tenho umas reações estranhas. Eu posso agredir alguém sem querer. É por maldade? Não. Mas se eu fizer, vai ser pecado. Mas não há maldade. Uma vez eu dei não sei se alguém lembra, um soco no rosto de uma menina aqui na igreja. Aí todo mundo vai rir. Rio foi, sabe por quê? Eu estava falando para o irmão, né? Eu sou descendente de judeu com italiano, com essas coisas assim, bem ruim. Aí eu estava falando para o irmão, que não sei o que, papai, assim. Aí quando eu fiz assim, a irmã passou. Saiu sangue da boca da irmã. Eu fiquei horrorizado, eu passei mal, naquele dia eu não dormi direito. E a irmã rindo da minha cara. Nunca mais fiquei falando dessa forma. Fiquei sempre calminho agora perto dos outros. Segurando a mão. Por quê? Porque não houve maldade, mas eu pequei. O problema do teu pecado, às vezes, é a tua maldade. O que está por trás da tua intenção. Por isso que o salmista está dizendo aqui: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste o quê? Já viu aí o que está escrito? Perdoou a maldade do meu pecado. Ué, não perdoou o pecado não? Ele perdoou a maldade do pecado. Ele perdoou a intenção do que eu estava fazendo. Ele perdoou aquilo que me levou a errar.
E o que significa, pastor, pecado? Pecado significa errar o alvo. Versículo 6. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até transbordar de muitas águas, estará ele, estas não chegarão até ele. Isso é, quem é santo, quem é de Deus, reconhece que peca, reconhece a maldade, reconhece tudo e ora ao Senhor constantemente. Senhor, eu errei nisso, Senhor, eu falei nisso. Por que tem crente na igreja que parece uma tonelada de pessoa andando? Porque acha que nunca peca, acha que nunca erra, perde tempo sempre de olhar o erro dos outros. Deixa eu deixar bem claro para você. Você quer saber se um crente está em pecado? Quer saber? Intencionalmente ou maliciosamente, é aquele que vive apontando o dedo dos outros. É o sujeito que não consegue ver o próprio erro. Ele se acha numa condição de tão grande perfeição que ele é incapaz de ver o próprio erro, mas consegue ver o erro dos outros. Vocês lembram do publicano e do fariseu? O publicano chegou lá no templo e falou: Senhor, eu estou aqui o dízimo na hortelã, eu tenho aqui o dízimo não sei o quê, tenho isso, aquilo, papapá. Não sou como esse publicano, Senhor. O publicano não trouxe oferta, não trouxe nada, mas ele disse o quê? Senhor, eu não sou digno de entrar na tua presença. Abaixou a cabeça e saiu. Jesus pergunta: quem saiu justificado? É o que apontou o erro do outro ou que reconheceu que era um pecador? Entende isso? Toda pessoa que tem uma vida de pecado, eu costumo dizer o seguinte: eu pesquei muito já, e eu lembro quando nós tínhamos que pegar o barco, levantar, tirar o barco da água, dá um trabalho horrível. E tinha aquela que a gente chama de caraca. Quem conhece isso aqui? Quem lembra disso aqui? Caraca. Que fica debaixo do... A irmã nem conhece. Aquela caraca, aqueles monte de marisco, aquelas coisas, aquilo dificulta o barco deslizar. Tem barco que está tão cheio daquilo que pode ter o motor mais forte do mundo. Você liga o motor, o barco anda devagar. Está pesado, está amarrado. O barco não anda. Está caraquento. Aí o que o cara faz? Tira o barco da água, levanta o barco, aí pega uma espátula, alguma coisa assim, um formão, coisas assim, e tchac, tchac, vai tirando placas e placas e placas e placas daquilo. E quando arranca aquilo tudo, que limpa o barco todinho por baixo, ele joga no mar e liga o motor. O barco veloz, anda sem peso, sem nada. É assim a vida do crente. O crente também tem que sair pro lugar de tratamento de Deus. Tem que ser arrancado da sua vida, do seu modo de vida e colocado num hangar. Ser colocado no lugar e deixar o Espírito Santo de Deus arrancar suas caracas, arrancar suas maldades, arrancar suas perebas, para que quando você voltar ao mar, voltar ao teu lugar, que você se sente bem, para o qual você foi criado, você possa fluir bem, você possa andar bem, para que tudo venha fluir na tua vida. Por que tem gente na igreja, velho, pastor do dízimo, pastor do oferta, pastor, entrega o Senhor a primícia, mas você é mau, é perverso, é nojento, você é maldoso, é malicioso, você torce pelos outros se darem mal, você não quer o bem de ninguém, você é uma pessoa amarga, então nada na tua vida vai andar. O que eu faço, pastor? Seja doce. Entre hoje no estaleiro de Deus. Faça como Davi. Eu quero ser perdoado dos meus pecados e de todas as minhas maldades. Eu quero passar pelo estaleiro de Deus e ser polido e lixado por baixo da minha vida, por dentro da minha alma,
E eu quero olhar para as pessoas sem maldade, não quero desejar o mal mais de ninguém. Por quê? Porque eu sou uma fonte de água viva e eu preciso saciar a sede do mundo com aquele que é a água da vida. A água da vida. Como você vai saciar a sede de alguém se você é um cano, uma tubulação cheia de problemas, cheia de entupimento? Como? Você tem maldade na cabeça, tem perversidade na cabeça. Você sai da igreja e esquece que é crente. Você sai da igreja e esquece o que você é e quem você é. A igreja é lugar de adoração, não é lugar de você ser crente. A igreja é lugar de adoradores. Lugar de você ser crente é dentro de casa, com a sua família. Lugar de você ser crente é na rua. Lugar de você ser crente é onde você trabalha. Lugar de ser crente é com o que você fala, o que você diz. Por que isso, pastor? Porque eu quero ver essa igreja avivada, cheia do Espírito Santo. Mas para que Jesus viesse, teve que chegar primeiro um João Batista, para dizer para o povo: raça de víbora, arrependei-vos. Pare de julgar os outros, pare de lembrar pecado dos outros, pare de condenar os outros, pare de olhar o erro dos outros. Quando você olhar uma pessoa, você vai começar a ver a possibilidade sempre da grande obra de que Deus pode fazer na vida de alguém. Outra coisa, tem gente que fala assim: o gigante está me atacando, o gigante está vindo contra mim, mas tem gigante que é você que gera, tem gigante que é você que constrói. E nos gigantes que você construiu, Deus não vai com você não. Por quê, pastor? Porque esse gigante é só você desfazer ele aqui, ó. Esse gigante é só desfazer ele aqui, ó. O gigante que o diabo levanta, Deus vai com você e você derruba. Mas o gigante que você constrói, você resolve confrontando com a verdade, confrontando com a justiça, confrontando com a santidade. Versículo 8: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Aqui é Deus falando para aquele cara que se arrependeu. Quem se arrepende, Deus está dizendo assim: ó, eu vou pegar você e vou te guiar, porque você não sabe andar no caminho direito. Diga assim: dois tipos de pessoas: o que aprende, o que os olhos espirituais abrem, aqueles que alcançam entendimento, aquele que não vê mais provação como ação do diabo, mas que vê provação como cuidado de Deus, aquele que em tudo vê Deus. E existe aquele que é como um jumento, que Deus tem que botar cabresto. Olha o que está escrito aqui no versículo 9: não sejais como cavalo e como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Tem crente que precisa de cabresto, irmãos. Diga assim: eu não preciso. Diga assim: eu quero que Deus abra minha visão espiritual. Eu quero que a bondade de Jesus impregne a minha alma. Diga assim: eu quero que o testemunho do Espírito Santo acerca de Jesus se torne verdade absoluta dentro de mim. Olha o que ele está dizendo daquele que, isso aqui, ó, ele trata como ímpio, mas eu considero o crente que não quer mudar. Olha o que está no versículo 10. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará.
Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justo, cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Ele está dizendo aqui que aquele que não se arrepende, a dor, o sofrimento, vai acompanhar ele até o fim. O sujeito não mudar, vai morrer sofrendo. Mas a Bíblia está dizendo aqui, ó, aquele que confia onde? Na misericórdia do Senhor. Aquele que confia que Deus está colocando o coração no seu arrependimento. E hoje à noite aqui eu quero fazer um apelo, não é só para aceitar Jesus. Eu quero fazer o seguinte apelo: quem quer pedir a Deus hoje que coloque a misericórdia dele na sua vida, para que você desfrute de bondade, de graça, de um perdão absoluto, de uma coisa gloriosa, de uma presença gloriosa, e sair daqui como um navio, sem caraca, livre, para que a vida possa fluir. Vamos nos colocar de pé? Quem reconhecer, não é que precisa ser perdoado não, mas quem aqui precisa reconhecer que precisa ser resolvido questões de maldade dentro de si, que ainda é malicioso, que ainda tem algumas maldades, queira vir à frente, falar: pastor, eu quero receber hoje, eu quero uma limpeza geral na minha vida. Eu quero sair daqui passando pelo estaleiro de Deus. Eu não quero mais caraca na minha vida para ficar travando o motor do meu barco. Eu não quero isso para mim, Senhor. Não quero ficar julgando, condenando ninguém, não quero perder tempo com isso. Eu quero ser livre. Eu quero ser um barco que vai saindo por esse mar, que é o mundo, e pegando os perdidos e caídos, os encarcerados, os prisioneiros, sabe, do inimigo, e dizendo: pode entrar, esse barco está livre, esse barco está limpo, eu tenho condições de carregar você, eu posso carregar você. E quando você entrar nesse barco, você vai sentir graça, paz, amor e manifestações gloriosas do Espírito Santo. Deus não quer perdoar o teu pecado hoje. O teu pecado já está perdoado. O que Deus quer liberar você da tua maldade. Feche teus olhos.